tarde, minha Simone querida. Oi, boa tarde, Shirley. Tudo bom? Tudo bem. Vontade de dar um abraço, né? Mas a gente Mas já entende. tá passando. A gente vai Isso aí. encontrar e vai dar muita risada, né? Desse nosso momento É, de geminianas querendo sair, as geminianas não podem sair, a gente quer sair, né? verdade. Nosso sobrenome é Liberdade, né? Sei lá, Nossa, né? Coisa assim, Jesus. né? Um gêmeos, né? Um deles fica quieto, mas o outro tá ali, ó. Eu só quero ver como é que vai ser esse papo, viu? Porque, olha, a gente fala, viu? A A gente gente fala, mas fala e então, fala. hoje eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade de participar do canal Fala Shirley, né? É bem Uhum. mesmo, Fala Shirley, porque Shirley gosta de falar, de conversar, de estar com os amigos, de bater papo. É verdade, gente. Sim, ó, é, Simone Oraide, professora de Ah, História, né? uhum. Professora de História. Desde Vou começar 2008. desde 2008. Simone, me fala uma coisa assim, me responde algo, me esclarece algo. É verdade ou é mentira que nós brasileiros não gostamos de história? Pronto. Olha, eu acho que toda história aí tem um pouquinho de verdade, um pouquinho de mentira, sabe? Eu acho que, na verdade, todo mundo gosta de história, né? Porque assim, ó, você fala, ah, eu não gosto de história, mas pega uma foto sua do passado. Você vai olhar, você vai criticar, você vai rir, você vai ter alguma aproximação de alguma maneira, né? E, de qualquer forma, a gente gosta, sim. É porque, às vezes, o que a gente aprendeu, às vezes, na escola, foi, às vezes, de um modo, às vezes, muito engessado, né? Ou aquela coisa, assim, de vamos decorar as datas, né? Sim, Então, sim. assim, muitas pessoas, né, tinham pavor disso, de decorar, né? Tinha muito esse ensino de decoreba, né? Então, isso Eu acaba, às vezes, vou te contar, afastando. dá licença, um negocinho. Eu acho que você é um pouquinho mais pra cá. Na minha época, na Tá, minha, entendi esse pra cá. Tá bom. eu peguei, eu peguei educação moral e cívica. Ah, amiga, eu peguei um pouquinho também. Eu peguei um pouquinho também. Eu peguei um pouquinho lá dos primórdios. Ah, tá bom. Mas Eu peguei um pouquinho. eu É, gostava. então. Só que a educação, ela vai se transformando, né? Vai se transformando, né? Hoje, para você captar a atenção de alguém, você tem que ser muito rápido, né? E a decoração, né, por mais que, né, decorar vem do coração, né, os tempos de aprendizagem mudaram muito, né, muita coisa mudou, né. De 30 anos para cá, a gente teve uma mudança muito grande com o avanço da internet, né, o celular, as nanotecnologias. Então, obviamente que a aprendizagem e a educação iam ter grandes mudanças, né? Mas no fundo, todo mundo gosta, sim, viu? Todo mundo gosta. 2008, né? Você falou que desde 2008. Eu me formei em 2008 e Tá, comecei a lecionar em 2009. tá. E hoje, Aí. 2020 agora, tem que ser agora, sim. É. Você, assim mesmo, optaria para ser professora de história? Ai, que perguntinha, hein? Olha, gente, ó, fugiu do roteiro, hein? Então, não, mas ó, Olha, gente, é muito fascinante a história. Tanto assim que eu fico muito feliz assim pela escolha que eu fiz, que eu fiz uma escolha que eu fui estudar o que eu queria, o que eu gostava. Então, assim, é muito fascinante. Mas, assim, essas condições, 2020, a gente realmente fica muito desanimado em relação à educação, porque o campo maior da história é a educação. Estou falando de Brasil, né? sim, sim, Brasil. Porque se a gente for, nunca morei fora, mas é óbvio, né, que existe um grande incentivo na cultura, na museologia. Então, assim, obviamente tem outros campos
Até mesmo aqui, se tivesse mais investimento em pesquisas, né, a gente teria outros campos para trabalhar. Mas a educação, né, não vou adentrar muito na educação aí, né, porque a gente ficaria falando aí mais umas 3 horas. Mas, assim, eu ia estudar o que eu gosto. Eu acho que eu iria fazer novamente, não me arrependo de ter feito. Eu lembro que a minha faculdade, eu entrei muito velha na faculdade, né? Porque eu ficava indecisa do que fazer. E aí, eu entrei muito velha na faculdade. E aí, a minha turma não eram turmas de universitários. Não eram, assim. Tinha pouquíssimas pessoas que saíram do ensino médio e foram fazer faculdade, assim, né? Tinha poucas meninas e meninos. Então, assim, tinha gente que era motorista de ônibus, tinha dona de casa. Então, assim, eu além de ter feito história, e história te dá uma base, né, sobre muita coisa, porque a história é muito reflexão, sim, não é uma coisa superficial, não é você jogar notícia, né, então você tem que analisar o fato, né, fazer uma reflexão sobre aquilo, né. Então, assim, é uma faculdade realmente que te dá muita base para você falar de várias coisas, né. É muito, muito, muito bom. Eu não me arrependo. Acho que faria de novo. Acho não, faria, viu? Faria de novo. Então, agora eu vou aproveitar, porque mesmo com a quarentena, as pessoas em casa, o tempo também, eu vejo pelo meu tempo, limpar, sempre tem algo para fazer na casa, porque a gente que trabalha de segunda a sexta, a gente não percebe. Muitas vezes a gente não percebe o nosso lar. Então, a quarentena está assim, ai meu Deus, eu preciso sair, trabalhar, voltar à minha vida comum. Mas hoje eu percebo quantas coisas eu tenho para fazer em casa que, de segunda a sexta, nessa nossa vida do cotidiano, a gente não tem tempo de fazer. Então, vou pegar o tempo dos meus amigos. Você, essa professora de história, amiga, mulher, negra, atriz, está recente. Me diga, o que você pensa historicamente sobre o 13 de maio? Sobre o 13 de maio. Então, como historiadora, né, professora de história, eu não consigo assim falar sem contextualizar, né? Sim, assim, o 13 de maio foi importante, né? E aí, nesse momento, nesse Brasil, nesse cenário, a gente tem 3 focos que vão impulsionar o 13 de maio, né? Que vai culminar no 13 de maio. Então, a gente tem, assim, o Exército, a gente tem a formação do Partido Republicano e a gente tem os abolicionistas, né? Então, assim, o Exército, eles acaba a Guerra do Paraguai e eles voltam muito desprestigiados pelo Dom Pedro II, né? Então, Dom Pedro II, vocês ganharam e beleza, ó, fizeram mais que obrigação. E eles, obviamente, eles vão se afastando do governo. E a gente tem também a formação do Partido Republicano, que vai ser aí totalmente aí, né, oposto à monarquia, principalmente aqui em São Paulo. E eles não tinham essa pauta muito assim com a abolição, mas eles estavam contra a monarquia. E por último a gente tem o movimento abolicionista, né? E o movimento abolicionista tem um papel bastante grande, né? E falando assim de política do Partido Republicano, a gente tem o Dom Pedro II aí, Shirley, que ele está afastado da política totalmente, né? Eu estou querendo dizer para você que está acontecendo uma crise já com todos esses focos. E aí ele pega a mochilinha dele e vai viajar, vai para a Europa. Tá? Então, assim, ele... né? E aí a gente vê aí também... Eu gostei do termo, a mochilinha, uma coisa bem moderna. Pega a sua mochilinha. Pega a mochilinha dele e vai. E se você pensa que foi uma vez que ele foi para a Europa, ele foi 3 vezes. Foram 3 vezes que ele vai para a Europa. E onde eu quero dizer, né? Inclusive, é até engraçado que tem as charges. Então, assim, né? É sempre uma charge aí dele ou dormindo, ou seja, as charges eram os memes da época, né?
Então, assim, ele está totalmente afastado da política, e aí ele já começa o quê? A introduzir quem? A princesa Isabel na política. Né? Então, ela fica regente nessas viagens, ela era impopular, o marido dela era mais impopular ainda, tinha uma faminha, assim, de agiota, sabe? E ela vai ficando aí governando nesse período. O terceiro foco que eu quero dizer também é o foco que é os abolicionistas. Então, nesse momento, essa campanha abolicionista, ela toma força, ela toma apoio, né? Já não era mais, por exemplo, incomum ter procissões, manifestações, já aconteciam muitos assassinatos de fazendeiros, de feitores, ou seja, vai chegar no momento que fica um desgoverno, né? Assim, então fica algo que seria inevitável não acontecer a abolição. Era inevitável. Tinha que fazer, tem que fazer isso, vai lá. Tinha que acontecer, tinha que fazer. E aí, nesse tinha que fazer, ela de fato, né, faz, né, a Lei Áurea, né, assina a Lei Áurea. O que eu lembrei dessas fugas constantes, desses assassinatos que aconteciam. Para você ver como tinha apoio, até mesmo assim, comerciantes que eram a favor da abolição, eles colocavam um símbolo, sei lá, uma bandeira vermelha. Então, quando os escravos fugiam, eles sabiam que aquele comerciante podia dar apoio para eles. Então, assim, já estava no imaginário do brasileiro acontecer a abolição, né? Entendi. Só que quando ela assina a Lei Áurea, ela é visto como uma dádiva, um presente, algo que deveria ser grato por aquilo que aconteceu, né? Então, assim, resumindo, assim, contextualizando, o que é importante contextualizar? Existia todo esse cenário político, Brasil último a fazer a abolição da escravatura, né? E foi visto como uma dádiva, como um presente. Então, realmente, é um fato, mas não é algo de ser comemorado pelo movimento negro, né? Não porque foi um presente, tinha algo. Exatamente. Né? Foi algo que foi dado porque umas pressões, né? Tinha que fazer óbvio. Não de ficar comemorando. Sim. Exatamente. A gente tem recortes importantes, como os abolicionistas, o André Rebouças, o José do Patrocínio, o Castro Alves, né? Mas tudo isso daí impulsionou a abolição. E assim, às vezes as pessoas ficam pensando assim, nossa, mas ela redimiu muitos escravos, nossa. Mudou a imagem dela? Mudou a imagem dela, obviamente. Mas assim, uma população de 15 milhões para redimir mais ou menos 700 mil escravos, não eram tantos escravos assim, né? Mas, né? Então, assim, é essa a minha posição, né? É um fato, mas a gente tem que analisar todo o contexto histórico e realmente ele acabou sendo colocado aí como se fosse uma dádiva e não uma conquista. Mas que bom, né? Porque eu tô aproveitando uma professora de história, né? Que bonitinha! Aproveite. Então, Pode sim. aproveitar. E essa pandemia? Eu assisti um programa, esses jornais, né? Documentários, e falaram assim que não é essa a primeira vez que acontece uma pandemia no Brasil. Aí que veio esse mito, né? Que brasileiro não gosta de história. Fala assim, se for estudar, pesquisar, vocês vão encontrar que já teve, né? Uma pandemia, que acho que é a peste negra, não sei. Tô precisando de estudar, tá vendo? Tipo, não, mas você não tá errado, não. Tá vendo? Você não tá errado. Você não tá errado. Então tem que ler. Vai ler, Shirley. Fala. Vai ler, Shirley. Vamos fazer um. Leia, Shirley. Leia, Simone. Vamos. Do que a gente está lendo, o que a gente não sabia. Nossa, isso. Né? Eu preciso trazer mais pessoas no. Eu preciso de pegar uns 5, sabe? No mesmo tempo. É que agendas estão difíceis. Olha que é mais fácil. Vamos arrumar, vou arrumar essa agenda aí, ó. Tá reclamando que a agenda tá difícil aí. Tá difícil.
pouco. Quando foi? Quando? Ah, Foi um pouco. São Paulo. Vamos não colocar no Brasil? Vamos colocar São Paulo tá, nessa vamos época. colocar São Paulo. É. Ah, então, na verdade, para não dizer que você não estava errada. Quando a gente fala de pandemia, aí a gente vai globalizar aí e a gente fala, por exemplo, da peste negra, exatamente, tá? A peste negra, ela vai assolar aí a Europa, né? Assolar, acho que pode ser assolar, o século XIV, dizimar aí mais ou menos 1/3 da Europa. Então, assim, morre muita gente com a peste negra. Varíola. Varíola também vai matar muitas pessoas. Você já ouviu falar? Lógico que você já ouviu falar, mas você lembra da revolta da vacina? Nossa, Revolta agora você da me pegou. vacina. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro acontece essa revolta da vacina. E na revolta da vacina, lá no Rio, é porque teve um surto lá de varíola, e aí teve a obrigatoriedade da vacina. E as pessoas, elas não aceitaram a vacina, né? A obrigatoriedade da vacina. Mas por quê? Porque as pessoas não foram informadas, não existia campanha para isso, elas já estavam passando por um processo de desocupação, e aí elas tiveram que se afastar de onde elas moravam e ir já para o morro lá do Rio de Janeiro. Então, assim, a população mais carente já estava totalmente desconfiada daquele governo, né? Só que Como olha sempre, só, né? é, então eles não acreditavam, eles queriam, e falavam assim, agora eles querem matar a gente mesmo. Nossa, coisa mais atual, né? Nossa, História, mãe. então, agora eles querem matar a gente mesmo, né? E aí essas pessoas não queriam, se revoltaram, quebraram o Rio de Janeiro todo. E aí, algum tempo atrás, eu falava isso para meus alunos, olha, então, eles não queriam tomar vacina. E eles falavam mal do povo, falavam assim, nossa, professora, mas que povo é esse que não queria tomar vacina? De uns tempos para cá, eles começaram a entender. Tá, tem gente que não queria tomar vacina. Hoje também, né? Usa Tem pai que não... máscara. Aí você fala assim, tá vendo, gente, né? Como história é importante, a gente faz uma reflexão do presente para o passado e para o futuro também, né? Mas voltando, aqui no Brasil, a gente teve aí a gripe espanhola, né? A gripe espanhola, ela chega aqui em 1918, é um navio, se eu não me engano, ele vem da Inglaterra, da Europa, tá? Ele chega primeiro no Rio de Janeiro, aí desembarcam 2 pessoas contaminadas pela gripe. Desculpa, primeiro no Recife, depois lá aqui no aqui, ó, depois no Rio de Janeiro. Shirley, foi assim, sabe? Ninguém deu a mínima para essa doença. Claro que realmente era uma gripezinha. Depois começaram o aumento das mortes e aí realmente começou a se dar atenção aí à gripe, né? A gripe espanhola, que tem esse nome não é porque surgiu na Espanha não, viu? É porque como a Espanha ela estava neutra ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, lá tinha liberdade de expressão, eles começaram a divulgar esse surto dessa Nossa, doença. que beleza que você falou. Olha como é bom conversar com uma professora de história. Liberdade de expressão, né? É tudo muito Exatamente. atual, né? Tudo muito atual. Exatamente. Então, assim, é, a liberdade de expressão e, assim, e o papel da imprensa, né? Que foi muito importante também, né? Para orientar as pessoas em relação à gripe espanhola e tal. Deixa eu ver. Tá certo. O que mais? Assim, de paralelo entre a gripe espanhola, os hospitais ficaram extremamente sobrecarregados, as ruas foram fechadas, tá? Não podia ter aglomeração de forma alguma, velório também, assim, não podiam ir muitas pessoas. Então, assim, é um paralelo bastante Veio, parecido com o Brasil hoje. é, Não tinha remédio, não tinha vacina, tá? Também. Pode falar, Shirley. um passado atual, né? Um passado atual, né? Parece um filme. Reviver um Parece um passado filme. atual da sua vida. Sei lá, sessão da É, tarde.
Exatamente, né? Então, assim, mas sabe que é interessante quando da gripe espanhola, você observando o Brasil aí, ai, tem uma coisa também assustadora da gripe espanhola, vou contar para você, mas no final vou deixar só a charada aí para você. Vou deixar. Ó, outra coisa assim, a gente está fazendo comparações, né? Tinha também remédio milagroso na gripe espanhola, que eles achavam que os sais de quirino podia aí realmente fazer com que a pessoa sarasse da gripe espanhola. Os sais de quirino tem a mesma fórmula aí da tônica tal, né? As pessoas tomavam, não resolvia, inclusive as pessoas morriam. E eu descobri que os sais de quirino tá ali, ó, com a cloroquina. Sério? Você acredita? Exatamente. Tá ali com a cloroquina. Então, assim, pode pesquisar lá você também, viu? Sais de quirino. Vai ler. Tem que ler. Exatamente. Então, assim, não fazia efeito nenhum. Pelo contrário, as pessoas morriam também, né? E consequência positiva. Brasil muito solidário também em relação a isso. Tínhamos muita solidariedade. E assim, né, Shirley, toda a crise também traz esperança, né, de mudanças. Eu lembro que nesse momento aconteceu a criação do Ministério da Saúde. Então, o Ouvi. Ministério da Saúde surgiu aí realmente no finalzinho aí depois dessa gripe espanhola, né? Então, assim, nem tudo né? Sempre tem alguma coisa boa. Depois, como você falou peste negra, depois da peste negra, a gente tem o quê? Um outro movimento que é o renascimento. Então tem o renascimento que vai fazer novas mudanças aí, tanto na ciência como na cultura. Gostei. Acho que é isso. Acho que é isso. Na época que eu estudava, as minhas notas maiores eram história, geografia, aí vinha o português, matemática, meu Sim. Deus. Mas eu era querida Eu das minhas também. professoras de história, porque eu gosto de ler e, ó, de Ah, fazer que legal, trabalho de Shirley. pesquisa. Agora, eu quero te falar, já que você me deu um linkzinho final, né? Porque o nosso tempo acho que está começando a se esgotar. Você Verdade. fala de um movimento que vai influenciar na história e na cultura. Eu estou sabendo que você é atriz. Sou atriz. Sou atriz. Olha que maravilha. Com todo respeito a todos, né? Todas as profissões, mas olha, professora de história, atriz. Porque no teatro, eu também sou atriz, nós temos que estudar, né? Pesquisar muito, né? É verdade. Aí, eu quero aqui já adiantar, né? Quero te fazer um convite. Você topa Topa tudo. você poderia marcar na sua agenda e me conceder novamente uma participação no canal Fala Shirley, como segunda Mas é claro. Loraide. É claro. Fiquei muito feliz, gente. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu praticamente me convidei. Eu tava com tanta saudade dela. E aí eu falei assim, eu acho que são diálogos necessários também, né, gente? Sim, bem. Sei lá, e assim, a gente vai falando, e aí as pessoas vão ouvir, aí as pessoas vão pesquisar, e as pessoas vão falar assim, nossa, que legal, não sabia disso, né? Então, assim, são diálogos necessários. Amei você, amei, te amo, amei, mulher, Também. professora de história, negra, atriz, tudo de bom, tudo de bom. Você também, Shirley, você também, viu? Corajosa, que abre os seus caminhos, que só venham coisas boas, viu? Você sabe que eu estou aqui para te apoiar. Você tem um texto para nos indicar? Uma leitura, uma pesquisa? Um texto, uma leitura para nos indicar? Rapidão. Rapidão, né?
Eu gosto muito de Um Lugar de Fala, da Djamila. Gosto muito da Djamila. E eu estava lendo. Gente, eu estava lendo sobre. Peraí. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Bom, fica Um Lugar de Fala. Fico. Eu tô paquerando aí, já paquerei, gosto. Beijo, Simone Oraide, nossa professora de história. Obrigada, viu? Eu amei o convite, viu? Quase me convidei, praticamente, pessoalmente. Já está convidada para o próximo. Beijão. Tá bom. Beijão. Tchau, Shirley.